Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 13 de julho, terça-feira, e nós tivemos aí mais um pregão na Bolsa de Valores. No pregão de hoje, o mini índice ele rompeu acima da média móvel aritmética de 20 períodos, tá? E chegou a romper no gráfico de 60 minutos a média móvel aritmética de 200 períodos. Ele rompeu acima da média, lá, deu uma lateralizada aqui e tal, se mantém acima da média de 20, mas como a volatilidade ela é muito grande, as médias, elas se encontram ainda viradas para baixo. A gente tem que aguardar aí, porque os preços eles fazem movimento de expansão, no caso, no movimento de alta, expansão, correção até a média, eles cravam exatamente na média móvel aritmética de 20 períodos e voltam a subir, tá? Então ele subiu, conseguiu romper a média. Agora ou ele se lateraliza até que a média chegue no preço, ou ele vai cair até a média voltar a subir. E é aí que tem, uma parte assim estratégica, que se ele vai cair, se ele por acaso cair para fazer correção, ele vai romper a média de 200, pode ser que rompa abaixo da média de 20, e aí tem que ver se ele vai voltar a subir com força e conseguir rompê-las, tá? Por isso que é um momento definidor aí para o mini índice, ok? Os momentos, esse momento definidor, ele não ocorre assim, de uma hora para outra. Então o que acontece? A gente vai ver no gráfico de 60 minutos. Tá? A tendência que ocorre no gráfico diário, ela ocorre no gráfico de 60 minutos. E ela ocorre antecipadamente no gráfico de 60 minutos. Então uma tendência de alta aqui, no gráfico diário, enquanto nós estamos vendo apenas candles de alta, sem estar formando um pivô, antes de um pivô, a gente já tem aqui, por exemplo, um pivô de alta no gráfico de 60 minutos. Tá? Então, só que quando veio na iminência de romper e confirmar esse pivô, ele encontrou a média de 200, então temos que esperar sair desse embrulho aqui, tá? Porque se ele retomar o movimento de alta com força, a média subindo, então nós podemos fazer a projeção deste pivô para cima e saber aí a extensão deste movimento, tá? Porque no gráfico diário ele rompeu a média de 20 períodos, quando ele rompe, ele se torna tecnicamente altista, mas não necessariamente em tendência de alta, tá? Para ter a tendência de alta, ele precisa formar o pivô, a média precisa virar para cima, tá? Os volumes precisam, precisa ter uma entrada de volume, altas consecutivas, não são altas pontuais de apenas alguns dias, mas são altas sistemáticas para ver aí a reversão, tá? Então este é o diagnóstico aí do mini índice, Hoje teve aí ele tem, olha só, o day trader ele tem que escolher quais são as médias ou a média que ele usa, os setups, os padrões gráficos e operar baseado neles, tá? Então, embora eu possa chegar aqui agora e tacar a média móvel aritmética de 8 períodos, essa média branca é a média de 8. Eu quis colorir ela de branco para ficar diferente e ficar melhor, tendo uma visibilidade maior, principalmente no gráfico com o fundo preto. E aí é o seguinte, ele faz repiques, ele faz correções até a média de 8, volta a subir, tá? Mas essa movimentação ela é muito forte, ela é muito volátil, tá? Eu particularmente prefiro apenas a média de 20 como referência dentro do day trade, tá? E aí, no caso, eu sempre espero uma correção até a média, uma retomada do movimento de alta. Então, eu entraria aqui, depois ele corrigiu até aqui, e aí eu teria pego apenas
né, este movimento aqui, né? Eu teria pego apenas uma faixa aí de 500 pontos, tá? Para quem pega repiques e conseguiu entrar no repique aqui embaixo, né, já teve aí uma extensão de 1.350 pontos, sendo possíveis, não necessariamente que a pessoa conseguiu pegar todo esse range, né? Mas isso difere, tá? Então, assim, uma análise do gráfico de 5 minutos, dos gráficos intradiários e a identificação de possibilidades de day trading, né, de trades aqui nesse prazo, ela é um tanto quanto subjetiva, né, e depende da referência aí, né, do modus operandi do trader, tá? Porque muita gente fala assim, ah, teve um setup aqui, ó, né? Vamos supor que aqui, ó, ele teve esse topo aqui indica como setup. Não sei qual é o setup XYZ nesse topo aqui. E aí as pessoas acham que é uma regra, tá? É uma regra. Falo, não, tem setup aqui, ó. Teve entrada aqui também, ó. Ele tava quase vindo aqui na média, teve entrada e tal. Então, assim, não existe uma forma, apenas uma forma de você ver, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui no gráfico diário. Olha só. Temos esse candle aqui. Tem gente que pode considerar esse candle válido para um TSI, tática da sombra inferior. Quando um candle tem o pavio na parte inferior, ele é mais longo do que a parte superior, né? O corpo ele também é menor. Eles têm uma entrada de compra aqui em cima com stop abaixo do pavio, né? Um stop um tanto quanto longo, tá? Geralmente é em regiões de suporte, mas vai saber se o trader acha isso aqui uma região de suporte. Então pode ter gente olhando para isso aqui, ó, pro gráfico diário e vendo, não, baita um setup de compra aqui. Eu não vejo, tá? Eu não vejo. Ele tá na fronteira, tá? Ele parou na fronteira aqui entre a tendência de baixa e a tendência de alta, e é melhor você ver, esperar ele adentrar no campo, né, altista, do que ficar tentando aqui embaixo. Mas tem gente que tenta, tá? E aí é o seguinte, este padrão gráfico, vamos supor que aqui realmente tem um TSI, é uma tática da sombra inferior, setup TSI. Beleza. Esse setup, ele tem uma probabilidade, ele tem as suas porcentagens, tá? E aí vamos supor que o nível de probabilidade desse padrão, e aí qual que é o entendimento, né, do objetivo dessa probabilidade. É o seguinte, vamos supor que ele tenha 70% de acerto. Então é o seguinte, em 70% das vezes que este candle ocorre e as pessoas vão entrar comprado, o preço vai subir. Elas vão comprar, o preço vai subir e elas vão conseguir ganhar dinheiro. Em 70% das vezes. Mas em 30% não vai. Isso é só uma suposição para fins ilustrativos, tá? E aí é o seguinte, quem é que sabe que vai ser amanhã, né, o comportamento dos preços, ele vai estar dentro dos 70% que dizem que sobe ou dos 30% que cai? Então, eu já escrevi artigo sobre isso, já falei isso em outros vídeos e tudo mais. Uma das dificuldades de muita gente operar, principalmente com análise técnica, é a mentalidade probabilística. Na verdade, não é necessariamente uma mentalidade, né? É a mecânica da probabilidade. Como a gente lida com o futuro, tá? O futuro, ele é projetado, a gente faz uma estimativa do futuro em termos de estatístico, tá? Em termos matemáticos. E a gente lida com a incerteza. E essa incerteza, tá? Ela que faz com que os preços atendam, tá, aquele padrão, se comportem conforme o padrão gráfico orienta ou não, tá? Então o que acontece com a maioria das pessoas? Elas vão operar este candle aqui, né? E aí deu stop, o preço não foi, acionou aqui em cima, mas caiu e acionou stop, né? E um stop aí considerável aí de mais de 2.000 e tantos pontos, tá? Aí a pessoa perdeu 2.000 e tantos reais no pregão lá.
E aí a pessoa fala, não, a análise técnica não funciona. Só que ele caiu aqui, mas ele estava dentro das 30% das vezes que isso ocorreu. Agora, tem uma coisa que eu descobri na prática, tá? E por isso que aqui eu disse que eu prefiro a média de 20, que é o seguinte, e isso a literatura ela não aborda muito, né? Tem alguns autores que passam perto disso, mas não exaurem este assunto, que é a possibilidade de você refinar o trade, tá? Eu considero, eu nomeio assim. Então, o que acontece? Quando eu vou operar, então, por exemplo, eu tenho um padrão gráfico. Eu observo não apenas o padrão do candle, tá? O padrão do volume, mas eu procuro identificar outros parâmetros que vão me ajudar a refinar a minha entrada, tá? O padrão, o meu setup. Então, por que eu disse aqui que eu não opero repiques? Porque se você for olhar, eu, ao longo aí do tempo operando, eu percebi que se eu opero tendo como referência a média móvel de 8 períodos, a média mais curta, eu tomo muito mais stops do que se eu operar a média de 20, tá? E isso eu descobri na prática. Então, aqui hoje, não basta eu olhar para o que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje está dentro ali dos 70%, dos 30%, depende. Depende do parâmetro que você está analisando, da referência dele, da incidência dele nos mercados, da incidência desse padrão dentro da negociação deste ativo, porque cada ativo tem, né, ele tem determinados traders que negociam ele, né? Então, commodities tem um comportamento diferente, os preços de criptomoedas, né? Criptomoedas, a volatilidade ela é insana. Né, de pares de moedas também é diferente de pares de moedas, é diferente de contratos futuros. Então, você vai analisar, você vai operar algum ativo, você vai operar mini contratos futuros de índice, é bom você fazer um backtest, né, que seja visual, para você ver, você estabelece quais os padrões, os setups, e isso se você utiliza price action, né, como a gente utiliza. E aí, baseado nisso, o que a gente faz? A gente vai analisando, fazendo backtest visual para ver o nível de assertividade, né, de incidência daquele padrão e de assertividade em relação ao que ocorre com os preços, tá? Então, no mini índice, operando, a volatilidade ela é muito grande, a oscilação ela é muito grande. Então, operando a média de 8, eu vou tomar mais stops. Então, hoje, eu posso ter pego aqui 500 pontos ao invés de 1.300 pontos, mas amanhã, né, um trade na média de 20, ele vai ser mais assertivo do que um trade na média de 8. Né? Amanhã eu posso entrar num trade na média de 8 períodos, depois que ele faz correção na média e volta a subir, eu entrar comprado, e aí eu tomar um stop, porque ele está afastado da média de 20, e ele vai fazer correção. E aí eu tomo o stop, eu fico fora, o preço bate na média de 20 e volta a subir. Né? Para quem comprou, por exemplo, aqui em cima, né? Quem comprou aqui acima deste candle aqui, ó, que fez correção na média de 8, subiu, aí comprou no rompimento, caiu, se pegou e colocou o stop muito próximo, ou stop barra, né, tomou o stop, para ver o preço vir até a média de 20 e voltar a subir, e subir aqui, ó, 500 pontos, né, o camarada comprou aqui e viu subir 500 pontos, ele estando de fora. Né, por quê? Porque a média de 20 períodos ela é a nossa maior referência para a tendência. Se o preço caiu abaixo da média de 20, não tem nem tendência. Então, é melhor eu ter a média de 20 períodos como referência, tá, como referência máxima, do que eu ficar tentando entrar em qualquer repique. Tá? Essa é a minha visão, tá? Esse é o modo como eu prefiro. Então, né, não é uma regra eu chegar aqui e falar, gente, teve entrada aqui com 500 pontos para cima, beleza, 500 pontos no bolso. Não é uma regra. Às vezes o camarada comprou lá embaixo. Comprou, por exemplo, no cruzamento da média de 8 com a média de 20. Tá? E aí, quem comprou no cruzamento da média de 8 com a média de 20,
né, se deu bem, que comprou aqui nessa região e foi vender só aqui, ó, 1.500 pontos, tá? 1.500 pontos. Olha só, ao invés de pegar só 500 pontos aqui, ó, depois da correção da média de 20, pegou 1.500 pontos, 3 vezes mais. Duas vezes mais, né, além dos 500 pontos. Então, depende do modus operandi, tá? Não tem uma regra. Então, fazer uma análise assim de day trade, tem muita gente que, né, para quem utiliza os mesmos setups que eu, beleza, né? A pessoa acha a minha análise aqui, o meu estudo, uma maravilha. Para quem não utiliza, acha uma besteira, né? Acha besteira. Já tive estudos, né? Artigos que eu escrevi, estudos que eu fiz e tal. Teve gente que comentou, né? Umas pessoas bem educadas aí, para não falar o contrário. Já veio falando, você não sabe de nada, não sei o que e tal. E o que vale é o resultado, né? O que vale é o resultado. Então, assim, né, na nossa planilha de setups, né, que de swing trade, os setups de swing trade que a gente utiliza na nossa planilha, que a gente identifica aí, são setups que tem como referência a média de 20 períodos, tá? E estes setups, a gente tem mais de 200% de lucro na planilha, né, só operando nesses setups, tá? Então, assim, né, o sujeito dá a opinião do sujeito, né, que acha que eu tô fazendo besteira, problema dele, né? O problema meu também, o que eu acho também sobre a operação dos outros, tá? O que eu quero dizer, né, não quero ser grosso, né, mas assim, apenas para chamar a atenção, é essa questão, sabe? Da gente achar que a nossa opinião, da gente achar que aquilo que a gente faz é o certo e tal, não tem regra, né? Tem gente que ganha dinheiro fazendo tudo que é tipo de coisa, tá? Então, o mercado ele tem várias possibilidades, né? E por aí vai, né? O Warren Buffett ficou multibilionário com análise fundamentalista, né? O Jim Simons ficou multibilionário com análise quantitativa. O Paul Tudor Jones ficou bilionário com análise técnica. Então, né, todos ganham dinheiro. Todos ganham dinheiro. Tá? O importante é ganhar dinheiro com integridade, né? Claro, né? Fazendo a coisa certa, né? Seguindo a lei e tudo mais. Mas a sua metodologia, tá? Então, é aquela, né? Porque quando a gente está aprendendo, né? Eu já estive nessa situação, né? Começando assim no mercado. Aí você estuda. E é o seguinte, quando você vai, por exemplo, eu assistia vídeo de um professor, aí ele ensina uma coisa. Aí eu assistia vídeo de outro, aí o outro ensina outro setup. Aí eu assistia vídeo de outro, eu ficava assim, meu Deus do céu, esse pessoal não sabe o que eles fazem e tal, cada um faz uma coisa. Aí o que eu fazia? Eu vinha pro mercado, né, no day trade aqui, eu ficava aqui, ó, tentando enxergar tudo que todos eles ensinavam, né? E aí, eu só percebi anos depois, que o melhor era eu pegar um setup apenas. Isso é tá? Eu ensino isso, e eu fiz isso e eu faço isso. Um setup apenas, porque eu tô começando. Não adianta eu querer operar 30 setups. Tem gente aí que ensina 30 setups. É válido, tá? Não é? É válido, tudo mais. Mas acontece que é o seguinte, se você tá começando, meu amigo, o nosso viés, nós temos um viés que a gente fica buscando os setups. Quando você opera um setup, apenas um padrão gráfico, você tem que esperar ele acontecer. Então você tem que aprender, antes de qualquer coisa, esperar o setup acontecer. Porque primeiro, você não vai conseguir fazer a leitura correta de todos os setups, não vai. Você aprende lá na teoria lá 30 setups. Você vai na prática, você não vai conseguir ler, porque você vai achar que é um momento de compra e tá rompendo uma resistência importante, não era para comprar, tá? Ele já perdeu, tá tendo uma reversão, você tá achando que tá tendo uma correção, e aí, porque você tá no início, realmente a gente não consegue. Então, você ter um setup, pelo menos no início, e quando eu digo no início, meu amigo, se você tem menos de 5 anos no day trade, por exemplo, você tá no início. E se você tem menos de 2 anos no swing trade, você também tá no início, tá? As pessoas acham que o início é o primeiro mês, o segundo mês, não. E eu digo isso porque eu hoje, né, eu não tenho mais de 5 anos no day trade,
né? Então, ou seja, no day trade eu estou no início, tá? Mas no swing trade eu tenho mais tempo. Mas, então, o que acontece? Mesmo assim, eu opero só os setups da média de 20. Que são, a maioria são idênticos. O setup ponto contínuo, ele é praticamente idêntico ao setup barra elefante, tá? Quando tem confirmação de pivô, o que está acontecendo, ele se soma com o setup ponto contínuo, é uma correção na média de 20, que está voltando a subir. Então, assim, é quase que idêntico os setups. Só o nome que muda, mas a dinâmica, ela é idêntica, tá? Eu posso, inclusive, explicar agora. Eu só compro depois que ele cai, faz correção na média de 20 e volta a subir. E aí, quando ele volta a subir, é que eu compro, tá? E aí, quando ele volta a subir, ele forma um candle altista com o volume acima da média, e aí eu compro. Simples assim. Simples. Eu acabei de te explicar o setup, tá? Existem alguns detalhes, alguns nomes, não sei o que, mas a dinâmica é essa. Se você entendeu o que eu acabei de falar, você aprendeu o setup que eu opero. Simples assim, tá? Cai, ele tem que romper a média de 20 períodos. Quando ele cai, ele bate na média, não cai abaixo da média, respeita a média, tá? E volta a subir. Quando ele volta a subir, ele forma um candle altista sobre a média. Este candle é a minha referência para comprar. Eu compro 5 centavos acima dele e o meu stop é 5 centavos abaixo dele. E eu projeto o tamanho desse candle 2 vezes para cima. E esse é o meu alvo. Pronto. Tem vezes que eu chamo de ponto contínuo, tem vezes que eu chamo de barra elefante, tem vezes que eu chamo de confirmação de pivô, tem vezes que eu chamo de aquele power breakout, né? Porque no power breakout, ao invés dele cair até a média, ele anda de lado. Só que ele anda de lado e quando ele encosta na média, ele forma este candle referência. Ele de alguma forma ele bate na média. Ele só não bate na média caindo. Né, como é um power breakout, ele fica acumulando aqui até a média subir. Na hora que bate na média, ele sobe. E aí este candle que bateu na média é a minha referência. Então, a dinâmica do power breakout, ponto contínuo e barra elefante e o confirmação de pivô são os 4 setups aí que eu utilizo, é a mesma. Após o movimento de correção na média móvel aritmética de 20 períodos. Pronto, tá? Então, pra mim é isso. Agora, tem gente que opera repiques, né? Tem gente que faz repiques aqui, aí faz isso também no swing trade, né? No gráfico diário aqui, ó, quando tem esses repiques aqui, ó, corrigiu na média de 8, voltou a subir, compra. Eu não gosto, porque eu entro comprado aqui, o meu stop tem que estar lá embaixo, porque se ele cair abaixo da média de 20, até a média de 20, aliás, e voltar a subir, ele não vai perder a tendência. E eu vou tomar uma violinada. Tá? Eu vou tomar uma violinada. Então, que adianta eu entrar aqui com um stop mais curto, mas aí eu ver o preço bater na média de 20 e voltar a subir e eu perdi dinheiro? Tá? Então não faz sentido. Agora, aqui, ó, quando ele tá perto da média de 20, faz mais sentido eu entrar aqui. Tá? Aqui faz mais sentido pra mim do que aqui em cima. Tá? Então, essa é a dinâmica. Então você pode ver que tem uma lógica, né? Nos setups que eu utilizo tem uma lógica, tem um padrão, tá? Eles são, né, parecidos. Então você pode ver isso. Eu não opero vários setups, né? Existem os setups aí de repique, que são os setups aí que utilizam a média móvel exponencial de 9 períodos, setup do Larry Williams, setup de Joey de Napoli, tem o TSI que eu falei, TSS, tática da sombra superior, tática da sombra inferior. Tem gente que opera figuras gráficas, né? Topo duplo, aí entra vendido na base do topo duplo, fundo duplo, okoi, ombro, cabeça, ombro, oco, né? Okoi, ombro, cabeça, ombro invertido. Tem gente que opera figuras gráficas, rompimento de triângulo. Eu não opero nada disso, figuras gráficas. Por quê? Porque as figuras gráficas, elas têm também esse grau, elas também têm um grau de assertividade. Tá?
Então, o triângulo ascendente ele tem uma porcentagem no contexto na qual ele se encontra, porque as pessoas não sabem analisar o próprio contexto, tá? Se você tá formando um triângulo, mas tá formando um triângulo na região de topo, não na região de fundo, e você vai comprar num triângulo na região de topo, a incidência de assertividade dele é muito menor. Tá? Então tem isso, não apenas o padrão gráfico, mas o contexto na qual ele se insere. Tá? Então eu acho interessante de fazer isso. Não quer dizer que aqueles que operam TSI, TSS, Joey de Napoli, Larry Williams, isso aqui, não quer dizer que essas pessoas não ganham dinheiro. Tá? É questão de perfil. Eu prefiro esperar o padrão acontecer. Por quê? Porque eu, na prática, batendo cabeça na parede, perdendo dinheiro, ganhando dinheiro, na prática, eu descobri, não adiantava eu tentar repique, eu tentar topo duplo, eu não conseguia acertar, não conseguia. E aí quando eu esperei começar a fazer correção na média de 20 e voltar a subir, começar a fazer correção na média de 20 e cair, começar a confirmar os pivôs e tal, aí o meu índice de assertividade foi lá em cima, tá? E aí eu falei, puxa vida, eu tava operando e aí eu fui estudar isso, eu descobri que cada padrão gráfico, eles têm um índice de assertividade. Aí o que eu fiz? Falei, não, peraí, eu vou pegar então o padrão que tem um maior nível de acerto, que é, por exemplo, o setup barra elefante. Ele tem 80% de acerto. O padrão, tá? Não é a minha leitura, é o padrão. Ele tem 80%. Então, peraí, se eu operar o setup barra elefante, em 80% das vezes eu vou ganhar dinheiro. E sim, eu vou ganhar dinheiro 80% das vezes, tá? E aí eu comecei a aderir os outros setups que eram parecidos com ele. O setup ponto contínuo, por exemplo, ele não forma um candle barra elefante como no setup barra elefante. Ele forma um candle de tamanho menor. Mas quando tem volume acima da média, os preços também, e os preços respeitam a média de 20, os preços voltam a subir, tá? Então, aí eu vi que tem uma assertividade também muito próxima ao barra elefante. E aí eu comecei a aderir, mas todos com a média de 20 períodos como referência. Ok? O mini dólar está fazendo um movimento de correção no gráfico diário, que é normal. Nos 60 minutos ele virou, né, as médias para baixo, tá aí em queda. Essa queda deve durar, tem a média de 20 períodos, né, lá região de 5,06, ok? Das ações aqui, ó, essas ações, essa lista, eu atualizei ontem todos os papéis que compõem o índice Ibovespa e o índice Small Caps, tá? Não tem nenhum outro papel além desses, ok? Então, por exemplo, ó, Cash 3 é um papel novo na bolsa aí, né? Aí ele está dentro do índice Small Caps, ok? Ele não estava antes na minha lista, mas aí eu coloquei ele aqui. A Açaí, né? Que é o Açaí aqui, que é a rede de supermercados lá, Açaí, também é papel novo. Então eu atualizei ontem, tá? E eu coloquei apenas esses papéis, tá? Então assim, ó, essa minha análise aqui, ó, dos papéis que mais subiram e mais caíram é dentro dos dois índices, tá? Os dois principais índices da bolsa brasileira, o índice Ibovespa e o índice Small Caps, porque eles têm maior liquidez, tá? Eu percebi que não adianta eu ficar tentando comprar um papel que não tem tanta liquidez, eles têm mais liquidez, ou seja, esses são os papéis mais negociados em bolsa. São cerca de, se não me engano, 168, tá? 168 papéis ao todo, ok? Então, entre eles, o Soma 3 subiu forte, esperar um pivô aqui no gráfico diário, para quem operar 60 minutos, né? A entrada foi aqui, esperar também uma correção. RIP 3 parece que está tendo uma reversão, mas tem que esperar pivô e também, né, uma correção também nos 60 minutos. Cash 3 está em movimento de expansão, né? A gente sempre espera uma correção. Tem gente que entra, tá? No meio dessa expansão aqui entra, enxerga aí, ó, algum setup. Beleza? Se gera dinheiro, meu amigo, se você comprar aqui, ó, e o preço continuar subindo, né? Você vai na fé, porque
você tá certo, tá? BKBR3, eu falei ontem, né, que tinha que fazer uma correção e voltar a subir. Fez correção, vamos ver se vai voltar a subir amanhã. RCSL4 perdeu a média de 20, tem que esperar para ver se vai formar pivô de baixo ou não. Skia 3 está fazendo um movimento de correção, tem que esperar para ver se vai parar de cair na média de 20, tá? Ele, quando ele tá caindo assim, ó, a gente não sabe onde que ele vai parar. Agora, se ele para, ele respeita milimetricamente a média de 20 períodos e forma um candle altista aqui, aí entra, né, os nossos setups, tá? Aí é momento de compra e ir pro abraço, ok? E para fechar, esse P500 tá dando uma lateralizada aí, tá perdendo um pouco de fôlego porque ele deu uma esticada. Ele tem que dar uma lateralizada, corrigir novamente, né? São os zigue-zagues aí que se formam pelo comportamento dos preços. E o nosso site grafistas.com.br, por apenas R$ 49,90 você fala a nossa assinatura com todos os conteúdos. Basta acessar o site e dar uma conferida, ok? Então eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço a todos e se Deus quiser, até